Tá bom, já fica na altura, senão o som hoje está com um pouquinho de... Muito obrigado. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, isso, a Aline já colocou ali, né? 2 Samuel, capítulo 12. Esta é mais uma daquelas mensagens que eu tenho tentado trazer aos irmãos sobre homens e mulheres de Deus. E a Bíblia registra os erros e os acertos desses homens e dessas mulheres. E não é, irmãos, grandes mulheres, não são as grandes mulheres de Deus, nem os grandes homens de Deus, mas servos de um grande Deus. E é esse Deus que faz diferença em nossas vidas. A Bíblia não foi escrita para exaltar o homem. A Bíblia, ela tem uma mensagem para mostrar o que Deus pode fazer através da vida de alguém. Primeiro, para apresentar Cristo como um homem perfeito, mas não somente um homem a ser seguido, mas aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 25. Hoje eu queria falar sobre o rei Davi, um momento especial da vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 25. Todos nós encontramos? 2 Samuel 12, 1 a 25. Pode, espero os irmãos que gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura do texto. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 25, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor, e a mulheres de teu Senhor em teus braços. Também dei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Assim o Senhor, versículo 11, assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres das suas mulheres à tua própria vista, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Versículo 12: Porque tudo que fizeste de oculto, porque tu fizeste de oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança.
e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. E disseram os seus servos: que isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve com ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou de Jedidias, por amor do Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vamos pedir que Deus fale conosco nessa noite, mais uma vez. Deus, eu te imploro, Senhor, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Eu peço ao Senhor, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que as minhas limitações, Pai, não venham impedir o Senhor de edificar o Teu povo nessa noite, mas que o Senhor use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para transformação, para santificação, para o crescimento espiritual. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quem é Davi, irmãos? O rei antes de Davi se chamava Saul, e Saul foi escolhido segundo os homens. Davi era um homem segundo o coração de Deus, foi escolhido segundo o coração de Deus. E é muito interessante que na Bíblia Davi aparece 2 vezes como homem segundo o coração de Deus. Um livro inteiro da Bíblia fala sobre Davi. 40 anos Davi reinou em Israel. O Novo Testamento, o nome mais mencionado não é de Abraão, não é de Isaac, não é de José, mas é Davi. Quando nós percebemos então no Novo Testamento, você encontra a estrela de Davi, a linhagem de Davi, a cidade de Davi, a semente de Davi, a torre de Davi, a chave de Davi, a prole de Davi, a casa de Davi, o trono de Davi. O quanto esse homem foi mencionado no Novo Testamento, a importância desse homem, e nós encontramos em Davi todas as emoções possíveis. Um homem que dava gritos de alegria, mas chorava profundamente diante de Deus. Um homem que conhecia profundamente o nosso Deus, conhecia de tal maneira que um dia ele disse o seguinte: caia eu nas mãos de Deus, mas não caia nas mãos dos homens. Mesmo sabendo que Deus é fogo consumidor, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, porque ele sabe que nas mãos de Deus há misericórdia. Os homens não têm misericórdia. Foi Davi que disse: foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os decretos da tua lei. O Novo Testamento começa: Jesus Cristo, filho de Davi, e termina: eu sou Jesus Cristo, a raiz de Davi. O segundo nome do Novo Testamento é Davi. O penúltimo nome mencionado no Novo Testamento é Davi. Davi foi um grande rei em Israel, mas Davi descuidou dos seus negócios. Davi foi pai do homem mais sábio do mundo, mas Davi não foi um bom pai, deixou a desejar como pai. Davi derrotou um gigante quando afrontava o povo de Deus, mas Davi também derramou muito sangue inocente. Davi conhecia o trono,
o que é estar sentado num trono, dando ordem de comando. Mas ele conhecia também o que era uma caverna, fugindo. Aliás, ele era mais crente na caverna do que no trono. No trono ele era meio perigoso. É um texto que nós vamos ver nessa noite. Davi expulsava o demônio de Saul dedilhando uma harpa. Quando Saul ficava endemoniado, chamava Davi ia lá e tocava a harpa, o demônio ia embora. Eu queria que nós pudéssemos viajar um pouco no tempo para entender esse texto que nós lemos nessa noite. Diz a Bíblia que no tempo que os reis de Israel saíam para guerrear, o nosso irmão Davi ficou em casa, de bobeira. Conhece essa frase assim? Estou de bobeira. O povo de Deus na guerra, Davi em casa. E interessante que Davi, passeando pelo terraço da casa real, viu uma mulher tomando banho. O nome dela, Batseba, significa filha do desejo. Davi está de bobeira, passeando no seu palácio, vê Batseba tomando banho, coloca os olhos naquela mulher. E aí começa os grandes problemas na vida de Davi. Charles Swindoll diz o seguinte: as nossas maiores batalhas geralmente acontecem quando não estamos trabalhando. Quando você está de bobeira, quando você está com a mente vazia. Existe um ditado popular, vocês conhecem? Mente vazia, segundo o ditado popular, não está na Bíblia não, tá? Mente vazia é a oficina do diabo. Davi então olha aquela mulher que possivelmente era muito bonita, olha para Batseba tomando banho e pergunta: quem é aquela mulher? Alguém diz: é Batseba, esposa de Urias. Ou seja, Davi é uma mulher casada. Davi, dominado pela tentação, diz assim: traz essa mulher para mim. A mulher vem, deita com Davi, fica grávida de Davi, e aí a coisa começa a piorar. Eu gosto de uma frase que diz assim: nunca pense que você vai encontrar mel no pote onde Deus escreveu veneno. Era um aviso para Davi. Davi é mulher casada. Ele não se importa com isso, manda trazer Batseba. Ela vem, ele adultera, e ela fica grávida. O nosso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem uma ótima ideia, para não dizer terrível. O que ele faz? O marido da mulher está na guerra, traz o marido, traz esse homem. O marido vem, Davi recebe o marido com presente e pergunta: Urias, como está a guerra? E Urias dá um relatório, ele dá um presente. Agora fala assim: Urias, vai para casa, deita com a sua esposa, passa um momento junto com a sua esposa, Davi. Querendo o quê? Que Urias deitasse com a sua mulher, e aí falaria o seguinte: olha, ela está grávida? É de Urias, foi um dia que ele dormiu em casa. Mas o homem era mais crente que Davi. O homem disse: não, Davi, eu não posso ir para casa, porque a arca e Israel estão em tendas. Como eu vou dormir na minha cama quentinha, sendo que o povo de Deus está guerreando? Irmãos, que tapa de luva em Davi. Ô rei, o povo está lá dando a vida, você está aqui de bobeira. Mas ele não falou isso, ele falou: rei, eu não posso fazer isso, porque o povo de Deus está lá, a arca está lá, como que eu vou para casa ter uma noite com a minha esposa? Não posso fazer isso. E ele ainda fala assim: tão certo como tu vives e vive a tua alma, Davi, não farei tal coisa. O nosso irmão Davi tem uma outra ideia, pior do que a primeira. Chama Urias e: vamos tomar um vinho, Urias, vamos comer um tiragosto, vamos ver o PSG jogar. Não vou nem falar Flamengo hoje, não, irmão. Vamos ver o PSG, como que o Neymar está bem. E é muito interessante, irmãos, porque depois de embriagado, Urias não vai para casa e não dorme com a sua esposa. Para decepção de Davi, mesmo bêbado, aquele homem não deita com a sua esposa. Alguém disse que quem bêbado perde o juízo. Urias, mesmo bêbado, não quis fazer a orientação de Davi. Mas aí o Davi piora a situação dele. Sabe o que Davi faz agora?
vendo que o homem não ia para casa, vendo que o homem não ia entrar naquele plano diabólico de Davi, ele então tem uma ideia. Davi chama Urias, escreve uma carta, entrega nas mãos de Urias e pede para Urias entregar ao comandante. E na carta estava escrito: coloca Urias de frente para a batalha. Quem é que morre primeiro numa batalha? Quem está de frente ou lá na retaguarda? O camarada pega a carta, leva, entrega, sem ler, sem se preocupar com o que está escrito. E aí Joabe olha para aquela carta, isso aqui eu imagino a cena, Joabe olhando para aquela carta, olhando para a ordem do rei, e olha no rosto de Urias, e coloca o homem de frente. E aí o que acontece? Morreu Urias. Agora vem a resposta do comandante dizer: Davi, aconteceu a batalha e nós perdemos, Urias morreu. E Davi, numa insensibilidade profunda, irmãos, não se comove com a morte de Urias, mas Davi diz assim: ô Joabe, fica tranquilo, porque a espada mata um como mata o outro também. Naquele ditado popular nosso é assim: quem está na chuva para se molhar, não tem jeito. Uma guerra vai morrer pessoas mesmo. E aí, irmãos, esse rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus, o que ele faz diante da morte de Urias? Para dar um de bonitão daquele camarada aqui, especial, o que ele faz? Ele casa com a viúva grávida. Olha que bonito, quem olha assim fala assim: que rei bondoso, a mulher grávida, viúva. Então o rei casa com ela para poder cuidar daquela situação. Mas diz a Bíblia que o Senhor olhou para isso tudo e diz assim: porém isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, Deus foi dando corda. Mas chegou um momento que Deus falou assim: chega, o que você fez, Davi, não foi agradável aos meus olhos. Nada passa batido aos olhos de Deus, irmãos. Nada passa batido aos olhos de Deus. O fato de Deus não estar agindo contra você no pecado não quer dizer que Deus não está vendo. Não quer dizer que Deus está vendo. Esse caso começa apenas com um olhar. Davi olhou Batseba e terminou num assassinato. Olhou e terminou matando o marido da mulher. Alguém já disse que o pecado ele começa com uma teia de aranha, depois termina com uma camisa de força. A teia de aranha, você não precisa de força para arrebentar uma teia de aranha. Mas se alguém aqui já viu uma camisa de força, quando abraça e abraça os seus braços assim por trás, quem consegue sair daquilo? O pecado tem essa capacidade. Começa às vezes com um olharzinho bobo, não tem nada a ver, isso aqui é de bobeira. E tudo isso acontece com um homem segundo o coração de Deus. Algo que me chama a atenção, irmãos, aqui, no momento da tentação, não é que nós começamos a odiar a Deus, não é isso. Nós passamos a esquecer de Deus, a não se importar com Deus. E segundo o pastor Augusto Nicodemos, existem 4 barras perigosas na vida do homem. 4 barras perigosas na vida do homem. A primeira barra é a barra da saia. Pecado da área sexual. Isso vale para homem quanto para mulher também. Um perigo na vida do ser humano. A segunda barra que ele diz é a barra de ouro, poder, dinheiro. Pessoas se vendem por causa disso. A terceira barra é a barra de chocolate. Comer é algo que para alguns é muito difícil. E a quarta barra, segundo o pastor Augusto, é o conhaque São João da Barra. Para alguns a bebida é um problema. É um problema. São 4 barras perigosíssimas na vida do ser humano. A barra da saia.
a barra de ouro, a barra de chocolate e o conhaque São João da Barra. Davi, então, depois de ter feito tudo isso, Deus levanta o profeta Natã e fala: Natã, é o dia de conversar com Davi. E o Natã chega para Davi e conta uma historinha para ele. Eu acho muito legal isso. Natã não chega logo de sola em Davi, mas Natã chega e diz: Davi, deixa eu falar para você, deixa eu contar uma historinha para você. Um homem rico, Davi, tinha várias ovelhas, um pobre tinha uma só. E a ovelhinha do pobre ele criava dentro de casa. Ela comia com as crianças, vivia no convívio familiar, aquela coisa bonita. E Davi era pastor de ovelhas. Davi sabia o que é um pastor que cuida das ovelhas, que tinha aquele animalzinho dócil dentro de casa. E aí o profeta conta: Davi, veio um homem visitar aquele homem rico. E sabe o que o homem rico fez, Davi? Ele pegou, Davi, a única ovelhinha do homem pobre. Quando Davi escutou isso, falou assim: que é isso? Quem fez isso tem que morrer? Como alguém faz isso? E o profeta Natã então diz: Davi, é você que fez isso. Foi você que pegou a mulher de Urias, foi você que matou Urias. E é depois desse confronto, irmãos, que eu queria olhar para esse texto nessa noite, extrair aqui algumas lições para as nossas vidas. Versículo 13, olha aí o versículo 13 comigo, por favor. Versículo 13. O profeta Natã então confronta Davi, fala do seu pecado, e Davi então diz: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Essa é a primeira aplicação que eu queria fazer. Irmãos, como nós sabemos, mas é desafiador para nós reconhecer os nossos erros, dizer: eu errei, eu estou errado. Dizer: olha, eu que errei. Não foi por causa de Batseba estar tomando banho e ter a possibilidade de alguém ver. Não, o pecado não é de Batseba, o pecado é meu. Porque nós vivemos numa sociedade, irmãos, que transferimos a nossa responsabilidade. Foi essa a ideia do Freud, que você é vítima das coisas. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós não temos o direito de transferir a nossa responsabilidade. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo e Deus confronta o casal, Adão diz: a mulher que o Senhor me deu. E Eva diz: o diabo. Você pergunta para o diabo fala: a culpa é do Senhor, Deus. Transferir responsabilidade. Como nós fazemos isso? E Davi diz: Senhor, eu pequei. Quando Caim foi confrontado por Deus, e Deus disse assim: Caim, eis que o pecado está à porta, cumpre a te dominar. O pecado, irmãos, é responsabilidade nossa. O diabo vai ser tratado por Deus. O diabo não é responsável pelo seu pecado. Ele tenta, mas cumpre a você resistir o diabo. Nós não podemos chegar diante de Deus e falar assim: Deus, a culpa é do diabo porque eu pequei. Primeiro que a palavra de Deus diz: não há tentação que não fosse humana. Ninguém é tentado acima das suas próprias forças. O pecado é responsabilidade nossa. E Davi diz assim: eu pequei. Sabe, irmãos, às vezes o nosso arrependimento precisa se arrepender. Às vezes o nosso arrependimento é muito superficial. Às vezes nós falamos para Deus assim: Senhor, perdoa. Como na época do Antigo Testamento, o profeta Joel disse para o povo: não rasguem as vestes, porque qualquer coisinha eles rasgavam as vestes. E fala assim: rasga o coração, para com esse teatro, para com isso. Quando nós começamos a negar o pecado, irmãos, isso quer dizer que ainda amamos o pecado. E existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso, e a Bíblia mostra isso. Arrependimento é quando nós
nos voltamos para Deus, e como no Salmo 51, nós confessamos: Senhor, pequei contra Ti e contra Ti somente. O remorso, você sente tristeza pelo erro, o remorso você até procura alguém para reconciliar, mas o remorso você nunca volta para Deus e diz: eu pequei contra o Senhor Deus. Judas, tem um caso na Bíblia para nos ensinar isso. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, quando o remorso bateu, ele ficou triste, foi lá, devolveu as moedas, confessou o seu pecado diante dos homens e disse: pequei contra sangue inocente, mas depois foi e suicidou. Ele não foi para o inferno porque suicidou, não é isso. Em nenhum momento ele se voltou para Deus e disse: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Foi contra o Senhor que eu pequei. Existe uma enorme diferença entre confessar que é pecador e confessar pecados. Existe uma diferença em dizer: eu sou pecador mesmo, mas em chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei contra Ti, foi contra Ti somente. Reconhecer os nossos erros, irmãos, isso é desafiador para nós, porque nós gostamos, nós aprendemos com Adão e Eva transferir a nossa responsabilidade, e fazemos isso dentro da nossa casa, fazemos isso na igreja, fazemos isso no nosso trabalho, fazemos isso com Deus. Quantas vezes nós falamos: Deus, eu estou irado, mas eu estou irado porque o André me provocou. E aí eu acho que eu posso me desculpar porque o André me provocou. Eu acho que eu tenho direito de ficar então irado porque alguém me provocou, e eu acho que isso está certo para mim. Não, irmãos, não. Por mais que aconteçam situações na nossa vida e que são desafiadores para nós para não pecar, mas o pecado é responsabilidade nossa. E não podemos transferir a responsabilidade do nosso pecado. Mas ainda há uma segunda aplicação desse texto, ainda no versículo 13. Davi pediu a Deus perdão, e olha aí no versículo 13 ainda: e o Senhor perdoou o seu pecado. Louvado seja Deus por isso, porque Davi quebrou todos os mandamentos, Davi matou alguém, Davi adulterou, e no momento que Davi confessa o seu pecado, Deus diz: e o Senhor perdoou o seu pecado. A palavra de Deus é muito clara para nós, quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus é muito clara para nós quando diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus joga no fundo do mar. John Piper, ele diz o seguinte: o que leva um ser humano para o inferno não é Satanás, mas sim o pecado não perdoado por Cristo. Na última mensagem que pregamos sobre Josué capítulo 7 aqui, sobre Acã, nós aprendemos que o problema não é o pecado em si, mas é o pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado não tratado. É quando eu tenho pecado de estimação e eu não trato daquele pecado. Esse é o problema, porque quando nós confessamos, a palavra de Deus diz: perdoado. Que bênção é essa, irmãos? Saber que apesar de nós, dos nossos erros, quando nós confessamos para Deus, Deus diz: eu te perdoo, porque Jesus morreu na cruz por isso, para perdoar os nossos pecados, mas não somente para perdoar, mas também para nos purificar dos nossos pecados. Mas o texto ainda nos ensina um pouco mais. Ele fala das consequências, e eu preciso compartilhar isso com vocês essa noite. Apesar de Deus perdoar os nossos pecados, algumas consequências dos nossos pecados ficam. Versículo 10: agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto você desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher,
Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei das tuas mulheres a própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz desse sol. Porque o que tu fizeste de oculto, Davi, eu vou fazer perante todo Israel, perante o sol. O que Deus está falando, Davi, olha, eu te perdoei, mas o filho desse adultério vai morrer, Davi. E não foi o diabo que matou, irmãos, foi Deus. Não é isso que o texto diz? Eu vou ferir a criança. Apesar de perdoado, de seu pecado perdoado, Deus disse: olha, Davi, o que você fez escondido, eu vou trazer a luz do dia, para que fique de exemplo, para que o povo de Deus possa ver isso e temer diante desse Deus. E esse Davi tinha consciência que Deus não tratava conforme nós merecemos, mas algumas consequências dos nossos pecados ficam, irmãos, e isso deve produzir temor em nós, como aquele pai e filho. O filho era desobediente, e o pai então colocou uma tábua assim na parede e falou para o filho: cada vez que você desobedecer, coloca um prego. Demorou muito tempo, a tábua estava cheia de pregos, mas o filho um dia caiu a ficha, falou: pai, vamos fazer diferente. O dia que o senhor pedir agora aquilo que eu desobedeci, se eu obedecer, se eu tiro os pregos. O pai falou: com o maior prazer, claro que eu quero. E começou a tirar os pregos, aquela alegria do pai e o filho. Mas um dia o filho falou assim: pai, hoje é o último prego. Aí o pai falou: é isso mesmo, meu filho, é o último prego, mas olha para a tábua agora, como é que ela ficou toda furada. Irmãos, algumas consequências ficam e nós temos que conviver com elas, conviver com algumas coisas, porque fica de lição para nós, lição para a nossa vida. Apesar do prazer do pecado poder durar algumas horas, existem consequências que podem durar a vida inteira, E Deus falou a Davi: eu vou ferir a criança. E Davi buscou com jejum e oração diante de Deus, orando, buscando o Senhor. Mas não teve jeito. 7 dias depois a criança morreu, nós lemos no texto. Davi se levantou, se alimentou, deitou novamente com Batseba e teve um outro filho, e Deus amou aquela criança. Porque apesar das consequências ficarem na vida que segue, a vida não pode parar. Davi está dizendo: olha, a vida tem que continuar, não adianta eu orar por essa criança morta, agora a vida tem que continuar. Davi se alimentou, lavou o rosto e continuou a sua caminhada. Queridos, eu sofro algumas consequências dos meus pecados passados. Tenho plena convicção que Deus perdoou os meus pecados. Plena, sabe o que é plena? Porque eu sei que foi Cristo que derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Mas eu convivo com algumas coisas. Tenho que conviver. A vida não pode parar, a vida tem que seguir. Mas isso é para produzir temor no nosso coração. Brincar com o pecado é brincar com fogo. Brincar com o pecado é brincar com fogo. E nós precisamos saber qual dessa barra, ou dessas 4 barras aqui que Augusto Nicodemos diz que é uma tentação para a nossa vida. Porque brincar com fogo a hora pode se queimar. A barra da saia, a barra de ouro, a barra de chocolate, ou conhaque São João da Barra. Mas tem mais uma aplicação especial para nós nessa noite. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. 2 Samuel capítulo 12, versículo 5. Olha aí. 2 Samuel capítulo 12, versículo 5. No momento em que o profeta Natan está contando a historinha para Davi,
Diz a Bíblia que Davi ficou irado. O furor de Davi se acendeu. Olha aí, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Oh irmãos, quem está falando isso aqui é o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele está condenando o pecado do outro. E como nós temos facilidade de fazer isso, de ver o pecado do outro, dizer, tem que morrer, e somos lentos para com os nossos pecados, temos facilidade de olhar o pecado do irmão, mas como nós somos lentos para olhar para dentro de nós e ver os nossos próprios erros. Além do mais, ainda nós condenamos o outro, dizemos, olha, isso aqui nem crente é, vai para o inferno. O rei Davi mandou esse homem para o inferno. Sabe quem o rei Davi estava mandando para o inferno? Ele mesmo. Tem que morrer quem fez isso. É, Davi, então é você. Foi você que fez isso. Queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque como eu tenho facilidade de ver os defeitos de vocês, como eu tenho, mas como eu sou lento para ver os meus próprios defeitos, como que eu sou lento? Como que eu tenho dificuldade? Por isso que eu preciso a Deus, como Davi orou, sonda meu coração, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Como é fácil ver o cisco no olho do outro, e não ver a trave que está dentro dos nossos olhos. Como é fácil emitir um juízo sobre a vida de alguém, dizer, olha, tem que morrer, você que fez isso. Como é fácil a gente fazer isso. Mas louvado seja Deus que quando o rei de Israel condena, o rei dos reis, não sentado num trono de mármore, com a coroa de ouro, revestida de diamantes, mas com uma coroa de espinho pregado numa cruz, ele não diz tem que morrer, mas ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Enquanto o maior rei da terra diz tem que morrer, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Enquanto o rei da terra diz tem que morrer esse homem, o rei dos reis, ele diz, está consumado. Eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Enquanto Davi deseja o corpo de Batseba, Jesus Cristo pega um pão, parte no meio e diz assim, esse é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todo. Enquanto o rei da terra condena o rei dos reis, ele cancela o escrito de dívida que era contra nós, onde a palavra de Deus diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O próprio rei Davi foi perdoado por Cristo. E eu quero dizer para você que você também pode ser perdoado por Cristo nessa noite. Você também pode ter a sua certeza, como Davi teve no momento que ele confessou o seu pecado. Você também pode sair daqui nessa noite entendendo que se Jesus voltar para você, ou você for ao encontro de Cristo, você está no braço do Pai. E a Bíblia diz que o caminho é simples, mas é preciso humildade, que é preciso se arrepender, é preciso se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados.
Deus não manda você consertar a sua vida toda para trás. Fala assim, agora você tem que voltar lá no ventre e começar a fazer tudo certo que você fez errado. Não, a Bíblia diz, se arrependa e creia de todo o seu coração. E a palavra de Deus garante perdão para nós, reconciliação, vida eterna. Não é a ausência, irmãos, de pecado, mas é a tristeza pelo pecado que é a marca do povo de Deus. Não é. Se você é um servo de Deus, você peca. Eu peco. Todos nós pecamos. Mas o diferencial na nossa vida deve ser o reconhecer os nossos erros. Reconhecer os nossos erros deve ser o grande diferencial na vida do cristão. O que você espera de um pecador? Pecado. Mas o que você espera de alguém que se arrependeu dos seus pecados? Alguém que um dia verdadeiramente se entregou para Cristo? É alguém que se arrepende sempre. Alguém que reconhece os seus erros. Por isso, igreja do Senhor Jesus, se reúne nessa noite. Não bata no peito, não diga assim, comigo isso não acontece. Não faça isso. Nós vimos aqui um homem segundo o coração de Deus condenando os outros. Nós vemos aqui um homem segundo o coração de Deus decretando a morte para os outros, sendo que era para ele mesmo. Não bata no peito dizendo isso comigo não acontece. Não diga isso. É a Bíblia que diz: quem pensa estar de pé, veja para que não caia. Cada um é tentado pela própria cobiça, e quando essa o atrai, aí é o problema. Como você está nessa noite? Como você está nessa noite? Cheio de si, cheio de justiça própria, cheio de Davi antes da confissão. Eu queria te convidar para orar nessa hora. Queria que nós pudéssemos ter um momento de oração. Vamos buscar o Senhor. Vamos suplicar o Senhor nessa hora. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar juntos. Não ache normal o pecado, não. Não ache tentação algo normal, não. Eu sou assim mesmo. Isso é tentador na minha vida. Isso aqui. Não faz não. A Bíblia não ensina que a gente deve lidar com o pecado assim. Não é assim que lida com o pecado. E Jesus nos ensinou uma maneira radical. Jesus disse que se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, amputação. Mas ele não está dizendo que você tem que ir lá para o médico e falar: doutor, arranca meu braço. Não é isso. Você precisa ser radical, levar isso a sério. Eu preciso ser radical. Nós precisamos, irmãos. O pecado pode nos levar muito mais longe do que nós podemos imaginar. Muito mais longe. Nós vimos aqui um homem que começou com um olhar. Se você seguir lendo a Bíblia, você vai ver as consequências. Até estupro aconteceu na família desse homem. E um estupro que aconteceu entre irmãos, os filhos de Davi. Se você continuar lendo, você vai ver um filho de Davi tomou uma das mulheres de Davi e teve relação com ela à luz do dia, para todo mundo ver. Mas o pior de todos, eu tenho certeza que isso mexe com você, o filho de Davi foi morto.
e ele tinha consciência que era por causa do seu pecado. Não era uma virose fora do controle, não era ação do diabo, não, é Deus. Fui eu, Davi. Eu que fiz. Isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Vamos buscar o Senhor. Deus, o Senhor me sonda e me conhece. Eu não consigo esconder do Senhor toda a minha vida e nem um pedaço da minha vida. Então o Senhor sabe o que eu preciso também nessa noite. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, e nós te suplicamos no nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor que vem sondar os nossos corações, o Senhor já conhece, mas mostra para nós, Senhor. Traz luz sobre as trevas do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos nos caminhos eternos. Ó Deus, o Senhor que deu o seu Filho para nos libertar da escravidão do pecado, e não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Nós imploramos que o Senhor quebre cadeias do pecado, Senhor, na nossa vida. Se há alguma amizade com o pecado, se há algum namoro com o pecado, ó Deus, nós te imploramos no nome de Jesus, que o Senhor venha de maneira radical tratar do nosso coração nessa noite. Nós somos servos do Senhor, nós somos libertos por Cristo, e nós pedimos ao Senhor, Deus, faz essa obra para o engrandecimento do Teu reino, para a glória do Teu nome. Traz sobre nós, Senhor, o arrependimento verdadeiro, nos ensine verdadeiramente, Senhor, a lamentar, a chorar, a confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque há momento na nossa vida, o Senhor conhece o meu coração e sabe do que eu estou falando, há momento que nosso arrependimento, Deus, é tão superficial, mas nós pedimos que o céu desça, como nós cantamos nessa noite, que a Tua presença gloriosa, a luz que sobressai sobre as trevas, possa invadir o nosso coração, e assim, Deus, cheios da Tua presença, nós vamos ter força para viver uma vida santa diante do Senhor, para lutar contra o pecado, para dizer não para o pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Não permita, Senhor, que nós venhamos sair daqui nessa noite da maneira que nós entramos. Não permita, eu te imploro em nome de Jesus. Nós queremos experimentar a transformação que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Não queremos continuar do mesmo jeito, perdendo para nós mesmos. Não queremos e não podemos, Senhor, e nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor venha abençoar o Teu povo, usar o Teu povo para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa o Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos,